Livro Daniel, o destino do governo humano. Dong Yulan, capítulo 13. Tema desta semana, a visão dos reis do norte e do sul. Meta de hoje, leitura das páginas 124 a 127. Profecia a respeito dos Macabeus. Vejamos agora os versículos 32 a 35. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Esses versículos se referem à revolta dos Macabeus, que começou com Matatias, por volta de 167 a.C. O historiador judeu Joséfo e o livro de 1 Macabeus nos dão detalhes dos seus atos heróicos. Matatias era um sacerdote judeu que vivia na aldeia de Modim. Tinha 5 filhos: João, Simão, Judas, Macabeu, Eleazar e Jonatas. Vieram alguns homens do rei Antíoco Epifânio a Modim, a fim de compelir os judeus locais a oferecer sacrifícios segundo as ordens do rei. Pelo fato de Matatias ser o líder daquela aldeia, queriam que ele fosse o primeiro a sacrificar, sabendo que os outros o seguiriam. Matatias, entretanto, se recusou firmemente, dizendo que ainda que todos os outros obedecessem às ordens de Antíoco, ele e seus filhos jamais obedeceriam. Nisso adiantou-se um judeu e sacrificou segundo o decreto do rei. Matatias e seus filhos tomaram suas espadas e arremeteram contra ele, matando também o emissário do rei e seus soldados. Após derribar o altar pagão, clamou: todo o que for zeloso pelas leis do nosso país e pela adoração a Deus, siga-me. Ele e seus filhos fugiram então para o deserto e muitos outros o seguiram com suas esposas e crianças e passaram a viver em cavernas. Marchando Ciro contra eles num sábado, queimou-os dentro das cavernas, pois eles não somente não resistiram, como não bloquearam as entradas, e 1000 pessoas morreram. Muitos, no entanto, escaparam com Matatias, a quem escolheram como líder. Ele os mandou lutar mesmo no sábado, pois do contrário, o inimigo sempre escolheria esse dia para atacá-los e seriam todos destruídos. Juntando uma grande força, Matatias e seus homens organizaram guerrilhas para atacar as tropas sírias em todo lugar, queimando ídolos, derrubando altares, matando os que sacrificavam neles e eliminando os traidores. Fez circuncidar todos os meninos incircuncisos que encontrava pelo território de Israel. Depois de estar no comando por 1 ano, adoeceu. Instando com seus filhos a que continuasse o nobre trabalho que havia começado, disse-lhes que elegesse Simão como conselheiro paterno e Judas Macabeu como comandante por causa de sua coragem e força. Morreu no ano 166 a.C., foi sepultado em Modim e todo o povo o pranteou veementemente. Judas Macabeu era de grande estatura e possuía tanto sabedoria como coragem. Amava a Deus e ao seu país. Liderou uma companhia de homens e guerreiros fiéis à lei de Deus para resistirem à invasão estrangeira. Combateu os exércitos sírios em várias batalhas e obteve a vitória quase todas as vezes. Célebres generais sírios como Apolônio, Gorgias, Nicanor e Lícias, com tropas muito mais numerosas que as de Judas, foram derrotados por ele. Seu famoso lema era: a vitória na guerra não depende do tamanho do exército, é do céu que vem a força. Entre 166 e 165 a.C., venceu 3 grandes batalhas conhecidas na história como as batalhas de Bet-Horon, Emaús e Bet-Su. Depois da vitória em Bet-Su,
Contra Lícias, Judas disse ao povo que depois de tantas vitórias que Deus lhe havia concedido, eles deveriam subir a Jerusalém e purificar o templo para oferecer sacrifícios. Todo o exército se reuniu e subiram ao monte Sião. Quando chegaram na cidade, Judas ordenou a alguns de seus soldados que continuassem atacando os sírios que estavam na cidadela, enquanto ele e o restante dos homens purificavam o templo. O templo estava desolado, com seu altar profanado, as portas incendiadas e com arbustos crescendo no santuário. Escolheu sacerdotes sem mácula, observantes da lei, os quais purificaram o templo. Reedificaram o altar do holocausto, restauraram o lugar santo e o santo dos santos e santificaram o átrio. Fabricaram novos utensílios sagrados e levaram para dentro do templo o candelabro, o altar do incenso e a mesa dos pães da proposição. Queimar incenso sobre o altar do incenso, acender as lâmpadas do candelabro, as quais voltaram a brilhar no interior do templo. Puseram ainda os pães sobre a mesa, suspenderam as cortinas e os véus e chegaram assim ao termo de todos os trabalhos empreendidos. No dia 25 de dezembro de 164 a.C., ele se levantou de manhã cedo e ofereceram um sacrifício, segundo as prescrições da lei, sobre o novo altar do holocausto que havia construído exatamente 3 anos depois que Antíoco havia profanado o templo. Judas e seus homens celebraram a dedicação do altar por 8 dias. Essa foi a origem da festa da dedicação. João, capítulo 10, versículo 22. Em hebraico, Hanukkah, também conhecida como a Festa das Luzes, que é observada até hoje. Louvado seja o Senhor pelos Macabeus, um povo que conhecia o seu Deus e se tornou forte e ativo. Eles se mantiveram fiéis a Deus e venceram o inimigo por não ficarem passivos diante do que estava acontecendo. Da mesma forma, quando virmos a igreja sendo assolada pelo inimigo, não podemos ficar assistindo passivamente. Temos de ser aqueles que conhecem a Deus, sua economia e propósito. Devemos tornar-nos fortes e ativos.